Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Lucielda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte e de costura e será da calça Zara que eu modelei no vídeo passado. Se você não viu esse vídeo com a modelagem, procura aqui no canal que tem todo esse passo a passo. Esse vídeo foi o pedido de uma inscrita aqui do canal e o resultado dessa peça ficou muito legal. Mas antes de irmos para o passo a passo de corte e costura, um recadinho para vocês: já estão disponíveis os nossos moldes digitais e para quem quiser comprar o molde dessa peça do vídeo de hoje, eu vou deixar fixado aqui o link de compra no primeiro comentário do vídeo. Mas agora tá querendo aí acompanhar todo esse passo a passo? Vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, e aqui vamos ao corte dessa peça. Para fazer essa calça, eu tô usando aqui esse tecido, que é um crepe de alfaiataria, e aqui eu tenho 1,5 m. Eu vou iniciar aqui posicionando o meu tecido na mesa, dobrando assim, ó, orelha com orelha. Coloquei aqui o tecido certinho na mesa, tá dobrado. Aqui são as orelhas e aqui eu tenho a dobra. Vou iniciar posicionando aqui o molde da parte costa. Venho com esse molde, ó, posiciono assim no sentido do comprimento desse tecido, porque nesse sentido aqui nós temos a largura. Então, eu posiciono aqui o meu molde e para ficar aqui certinho no fio do tecido, eu sempre faço o seguinte, ó. Eu deixo aqui uma lateral do tecido bem retinha, corto, deixo ela certinha e posiciono a barra aqui da calça, a barra do molde, certinho no tecido. Então, se tiver aqui, se a barra tiver retinha, consequentemente, o restante aqui do molde também vai estar posicionado corretamente, ok? Então, agora eu venho com os pezinhos, vou prender aqui e vou fazer o corte. Se você preferir, você pode colocar alfinetes. No meu caso aqui, eu vou posicionar só os pezinhos mesmo e venho cortando rente com a borda do meu molde. Cortado aqui a parte costa, agora eu já venho para a parte frente. E aqui nessa outra parte eu vou posicionar o molde da frente. O molde frente aqui é bem mais fácil para a gente posicionar retinho, porque ela não tem a inclinação que tem a parte costa, já é retinho mesmo. Então, só observando aqui, ó, a gente já consegue vir e posicionar retinho no fio do tecido. Agora eu vou prender aqui com os pezinhos também e vou fazer o corte da mesma forma que eu fiz lá com a parte costa. Cortado aqui a parte frente, agora eu vou cortar essas partes aqui, que é a braguilha, revel e o bolso. O tecido aqui continua dobrado, aqui é a orelha, aqui é o sentido do comprimento. Eu já venho com o moldezinho do bolso para posicionar e fazer o corte. Em seguida, eu vou posicionar aqui essas outras partes e vou fazer o corte também.
E aqui eu finalizei o corte, a parte aqui da braguilha, ó, cortei uma vez no tecido dobrado, com essa parte aqui na dobra, e outra vez só em uma camada do tecido, o revel aqui das costas também no tecido dobrado e o revel da parte de frente. Agora eu já vou aproveitar aqui, ó, aqui as duas partes do bolso, eu já vou aproveitar e vou fazer a marcação aqui do bolso e das pences. Mas para fazer essa marcação, eu vou precisar recortar isso aqui. Então, eu vou iniciar aqui recortando a pence, ó. Posso cortar assim só de um lado e dobrar aqui do outro, porque daí eu consigo fazer a marcação aqui com o giz. Vou fazer a mesma coisa aqui com a outra. Faço também aqui a dobrinha, para que eu possa marcar aqui por dentro. E vou cortar também essa parte aqui do bolso. E aqui ficou assim, dobrada a parte da pence e também aqui a parte do bolso, ó. Recortei aqui, dobrei para a parte interna. Agora é só posicionar aqui em cima da peça. Aqui é o lado avesso, tá? É importante lembrar isso, que essas marcações elas precisam ser no avesso da peça. Agora é só posicionar aqui certinho, encaixando toda a lateral aqui do molde e aqui por dentro eu venho marcando com o giz. Faço a marcação aqui da pence. E faço também aqui a marcação do bolso. E aí fica dessa forma, ó, marcado aqui. Aqui é um giz um pouco claro, não sei se tá dando para visualizar aí bem, mas pode até marcar com um lápis ou com um giz mais escuro. Então, o processo para marcação aqui de pence de bolso é esse. Eu vou repetir isso aqui para outra pence, para o outro lado, e já vamos para a parte da costura. E aqui vamos para a costura da calça. Aqui eu estou com o zíper comum de 15 centímetros. Estou também aqui com esse viés, que eu vou passar aqui na braguilha e no revel, apenas para dar um acabamento melhor. Aqui no revel eu colei uma entretela de tecido para dar uma estruturada aqui. Então, tô com essas partes aqui já toda prontinha. Outro detalhe é que aqui eu acabei riscando com o lápis mesmo, porque eu vi que o giz ia ficar muito apagado. Enfim, quase não ia dar para ver. Vou iniciar aqui fazendo a costura dessas pences. Como já tá marcada, é só dobrar aqui certinho e passar a costura exatamente em cima do risco de marcação que eu fiz. Tô passando aqui a primeira e aí ficou dessa forma, ó, bem fininha aqui no final. Vou fazer o mesmo processo aqui com a outra, dobrando e passando a costura aqui na marcação, sempre finalizando aqui bem fininho, em zero mesmo, para ficar com o acabamento bem perfeito. Já passei aqui a costura na outra, ó, ficou dessa forma. Agora eu vou passar um pesponto, virando assim essa sobra para a lateral. Eu venho aqui e passo o pesponto até o finalzinho da pence. Chegando aqui no final, eu faço o retrocesso. E aí já tá pronta aqui a parte do pesponto. Vou fazer o mesmo aqui com a outra pence. Finalizando aqui também com o retrocesso. Prontinho aqui essa parte das pences, ficou dessa forma, ó. Agora eu vou para a parte do bolso. O bolso já tá marcado aqui também. E aqui eu venho com o tecido, coloco aqui direito com direito da peça. E aqui por dentro, ó, eu deixo esse bolso passando da marcação
que eu fiz uns 2,5 centímetros mais ou menos. Vou prender aqui com alfinetes. E agora eu vou passar a costura aqui, exatamente em cima da marcação que eu fiz com o lápis. Venho passando aqui a costura, seguindo a marcação bem certinha. Sempre parando aqui nos cantinhos e girando a peça, que assim fica bem certinha a costura em cima do risco. Aqui eu já estou finalizando. Finalizando aqui a costura. Ficou dessa forma, vou tirar aqui os alfinetes. Agora eu vou cortar aqui no meio. Vou dobrar assim a peça, faço um pequeno corte, abro aqui a peça e vou cortando para as laterais. Chegando aqui eu paro um pouquinho antes e faço esses cortes aqui para os cantinhos. Precisa sempre ter cuidado aqui, ó, fica dessa forma e sempre cortar com cuidado para não passar da costura. Vou fazer o mesmo aqui para o outro lado. Cortando também aqui para os cantinhos. Ficou dessa forma. Agora eu vou pegar todo esse tecido, vou colocar para a parte interna. Vou jogar tudo aqui para a parte interna, ó, e ele vai ficar dessa forma. Agora, virando aqui para o outro lado, eu vou colocar alfinetes nessa partezinha menor. Colocar aqui 2 alfinetes para segurar esse tecido. E aqui, virando do avesso, eu vou fazer uma dobra, aqui, uma dobra de 1 centímetro, que é exatamente o que vai formar aqui a bordinha do bolso. Feito aqui a dobra, também vou colocar 2 alfinetes para segurar o tecido aqui. Colocado esses alfinetes, eu agora vou passar a costura aqui por dentro, ó. Vou virar aqui, puxar o tecido e aqui dentro eu vou costurar nessa pontinha que sobrou. Vou iniciar costurando aqui nessa pontinha e depois eu vou seguir com a costura na outra parte. Vou dar uma arrumadinha aqui para ficar tudo certinho. E inicio aqui a minha costura, prendendo todo esse cantinho. Paro, viro assim, ó, o tecido e vou costurar aqui nessa margem, essa sobrinha que ficou de costura. Eu vou costurar aqui seguindo exatamente a costura que eu já tenho nessa parte. Tô arrumando aqui a dobra para ficar bem certinha. Sigo aqui com a minha costura e vou finalizar também aqui desse lado, na pontinha, né, nessa sobra que ficou. Passado aqui a costura, vou virar aqui. Ficou dessa forma, ó, vou tirar os alfinetes, veja que já se formou aqui a bordinha do bolso. Agora eu vou continuar aqui tirando os alfinetes e essa parte aqui interna do bolso, eu vou fazer uma dobra, ó, jogando aqui essa parte para a lateral, deixando aqui bem certinho. E venho passar uma outra costura. Essa costura eu vou levantar aqui esse tecido, vou jogar aqui para o lado, porque eu preciso passar a costura agora nessa sobrinha aqui, nessa margem. Vou seguindo também a costura que eu já tenho aqui embaixo, arrumando bem o tecido para ficar aqui um abaixo do outro. Eu venho passando a costura até o finalzinho aqui, ó. Finalizo com o retrocesso. E aí ficou assim, o bolso aqui tá quase pronto. Agora eu vou fechar aqui as laterais, essa parte interna aqui. Passo uma costura. E vou passar também do outro lado, aqui por dentro, sempre formando aqui a dobrinha, que foi de 1 centímetro. Já finalizei aqui a parte interna, o bolso tá pronto agora, ficou dessa forma, ó. Agora eu vou repetir esse mesmo processo com o outro lado.
E aqui eu já repeti o processo, vou separar aqui essa parte frente e vou vir para o revel, que já está colado aqui em entretela. Eu vou passar o viezinho de acabamento. Para o viezinho aqui é simples, ó, é só dobrar ele aqui ao meio e aí eu vou passando a costura. Dobrando assim o viés ao meio, bem certinho, ele vai pegando certinho a costura, tanto aqui por cima como também na parte de baixo. Então aí é simples, é só continuar fazendo isso até finalizar aqui a borda do revel. Já estou finalizando aqui, faço o retrocesso. Corto aqui a sobra do viés, ficou assim, ó, certinho dos dois lados. Eu vou repetir aqui para as outras partes, já tá aqui tudo prontinho, já repeti o mesmo processo. E agora eu vou aqui para a braguilha. Faço a dobra aqui no tecido e costuro essa parte de cima com a margem de 1 centímetro. Agora eu vou desvirar essa parte aqui, fica assim, ó. E antes de passar o viés, eu vou passar uma costura aqui na bordinha, só para prender esses dois tecidos e facilitar um pouco para a colocação do viés, já que aqui é duplo, né, o tecido. Agora eu venho aqui com o viés, da mesma forma que eu fiz lá no revel, vou dobrando assim, ó, certinho e passando a costura. Sempre puxando aqui, fazendo uma leve pressão no viés, para ele ficar bem retinho. Já finalizando aqui, ó, essa pontinha. Corto também o excesso. E aí fica dessa forma, bem certinho também. Agora eu vou fazer esse processo aqui com essa parte. Passando o viés nessa parte redonda, porque no lado que tá reto, eu vou passar overlock depois. Aqui o processo é o mesmo, eu só vou dobrando o viés e passando aqui até o final. Corto aqui os excessos, agora tá prontinho. Eu preciso agora passar o acabamento de overlock aqui nessas partes, no gancho, para depois vir fazer a braguilha. Então, já vou fazer esse processo agora. E aqui eu já passei o overlock no revel, na braguilha também, e passei nos bolsos, no gancho, enfim, toda a volta aqui dessas partes eu passei o overlock. Agora eu vou vir aqui para a braguilha, pegando aqui esse tecidinho que tá dobrado, eu vou posicionar o zíper dobrando aqui, ó, essa pontinha inicial dele, posicionando aqui próximo ao viés e passando uma costura. Essa costura é só para fixar o zíper aqui no tecido auxiliar da braguilha. Finalizando aqui essa costura, fica dessa forma. Fica assim, ó. E agora eu já venho aqui com essas partes da frente da calça. Vou posicionar aqui deixando 1 centímetro de margem em cima e vou fazer uma marcação com um pique aqui no finalzinho, nesse metal de acabamento aqui do final do zíper. Eu faço esse pique com 1 centímetro, cortando assim os dois tecidos, mas eu vou separar e vou trabalhar com essa parte aqui. Faço a dobra do centímetro, posiciono aqui certinho e vou passando a costura. Essa parte, se você preferir, você pode alinhavar ou você pode colocar alfinetes para facilitar aqui para você passar a costura. Eu vou dobrando aqui a margem de 1 centímetro e vou passando até finalizar, até chegar na marcação aqui que eu fiz, que foi o pique que eu cortei, né, marcando o finalzinho aqui do zíper. Faço o retrocesso e aí vai ficar dessa forma, ó. E eu já venho aqui para a parte da cintura e vou costurar o revel. Posiciono esse revel aqui certinho, ó, na lateral e venho costurando em direção ao zíper, sempre com a margem de 1 centímetro. Eu venho costurando e aqui no finalzinho, essa sobra, eu vou fazer uma dobra aqui para o acabamento e depois eu passo a costura em cima da dobra. Finalizo com o retrocesso, ficou assim. Agora eu já venho aqui, viro essa parte e passo o pesponto rente,
Venho pespontando aqui certinho até o finalzinho do revel. E aí ficou dessa forma. Agora essa parte, ó, ela serve para o acabamento aqui, para ficar certinho aqui por cima da braguilha. Então eu dobro assim, posiciono e venho passar uma costura aqui para segurar esse tecido. Essa costura eu passo bem em cima da costura que eu já tinha feito aqui para dobrando, né, esse centímetro em cima do zíper. Então a costura que eu já tenho aqui, eu passo uma bem em cima. E aí eu tava arrumando bem o tecidinho aqui embaixo para pegar certinho em cima dessa sobra. Passei aqui, ficou dessa forma, ó, pegando ali em cima daquela parte. Agora eu venho aqui pro outro lado, para outra frente. E nessa outra frente, eu vou costurar aquela outra parte da braguilha, ó, esse tecidinho aqui. Posiciono certinho aqui em cima, faço o pique. Dessa forma, vou dobrar aqui para o lado, ó, e passo a costura do pique até chegar à parte da cintura. Venho passando a costura assim certinho, finalizo aqui na cintura com retrocesso. E aí ficou dessa forma. Eu agora vou virar aqui essa parte e vou passar um pesponto rente. O pesponto ele vai pegar aqui em cima desse tecido da braguilha. Então, eu já inicio aqui, venho fazendo esse pesponto rente. Venho fazendo aqui esse pesponto ó, até finalizar na cintura. E aí, fica dessa forma. Eu vou virar aqui esse tecidinho para a parte interna, ou ele vai ficar assim. Trago essa parte aqui para cima, coloco aqui por cima da outra. Posiciono dessa forma, deixando aqui esse espaço para cobrir bem esse zíper depois e venho passando a costura aqui no gancho. Dobro aqui esse tecidinho para não pegar em cima a costura e venho com a costura aqui no gancho. Não vou costurar até o final, vou parar um pouquinho antes porque eu preciso dessa parte aberta para costurar o entreperna depois. Tô voltando aqui a costura por cima da mesma, porque assim já fica uma espécie de reforço aqui nesse gancho. Tirando aqui, que eu já finalizei, ficou dessa forma, ó. Aqui eu vou deixar esse espaço e vou posicionar um alfinete para segurar esse tecido. Coloquei aqui o alfinete, ficou dessa forma. Agora eu vou virar para esse outro lado e vou passar uma costura aqui na borda desse zíper. Venho passando a costura. No início aqui eu faço a dobra também na pontinha desse zíper, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. E finalizo aqui a costura com um retrocesso. Feito isso, ficou dessa forma. Agora eu posso retirar aqui esse alfinete. E aí vai estar assim. Eu já vou vir agora com o revel aqui para essa parte, ó. Ficou dessa forma. Eu venho agora com o revel. Fechei aqui, mas eu vou ter que abrir novamente. E eu vou colocar o revel aqui por cima. Certinho, vou prender aqui com o alfinete para facilitar. Posiciono o revel na lateral. E aqui eu vou fazer uma dobrinha de 1,5 centímetro e vou cortar esse excesso do revel. Cortei essa pontinha aqui, agora eu posso soltar esse outro lado da braguilha e eu vou fazer uma dobra aqui, ó, no revel, de forma que quando eu virar aqui para costurar, ela pegue exatamente em cima do zíper, tá? Por isso que eu tenho que dobrar assim para tá marcando, ó, tô marcando aqui mais ou menos, para a dobrinha pegar depois em cima desse zíper. Fiz a dobrinha aqui, já posso vir com a costura, com a margem de 1 centímetro também. Eu vou costurando aqui até a lateral. Agora eu vou dobrar essa ponta aqui que sobrou da braguilha, bem certinho, ó. Aqui vai pegar certinho a dobra em cima do zíper depois. E eu já venho aqui passando a costura nessa sobrinha da braguilha. Passei a costura, ficou dessa forma, eu vou desvirar, ó. Agora vou conferir aqui para ver se bateu certinho.
E aqui eu já venho com o pesponto rente. Arrumo bem certinho aqui para pegar desde o início e venho passando esse pesponto rente em cima do revel. Passado aqui essa costura, vou desvirar. Ficou assim, ó. Essa dobrinha aqui é que eu precisava que ela ficasse aqui em cima do zíper, ó, quando virar, para ficar com um acabamento legal. Então, vai ficar assim certinho. Agora, eu vou fechar aqui o zíper, vou posicionar novamente um alfinete. Essas colocações de alfinetes, elas ajudam bastante aqui nessa hora. Coloquei um alfinete aqui, vou colocar outro aqui por dentro, ó, dobrando essa sobra da braguilha, para ficar bem livre aqui para eu passar o pesponto final. Essa sobrinha eu vou dobrar aqui, posicionar certinho e vou prender também com o alfinete, só que do lado aqui, ó, do lado do direito da peça. Prendi com alfinete e agora tá tudo livre aqui para eu vir passar o pesponto final. Esse pesponto que eu vou passar aqui em cima, eu vou passar sem marcação, mas se você preferir, você pode passar um risquinho com o giz, tá? Então, eu já vou iniciando aqui a costura, fazendo o retrocesso e vou seguir aqui em direção ao final do gancho, arrumo bem os tecidos aqui por baixo e venho passando. No finalzinho aqui do zíper, eu venho fazendo uma curva até finalizar no gancho. Finalizo aqui com o retrocesso. E aí, ficou dessa forma. Passou aqui, ó, a costura. Eu vou tirar esses alfinetes. Já posso retirar aqui. Vou retirar esse de dentro também. E aí, ficou assim, ó, a braguilha, certinho. Ficou dessa forma. Aqui por dentro, eu vou passar uma pequena costura, ó, para prender essas partes, para não ficar essa parte solta. Faço uma pequena costura aqui com retrocesso. E aí, ficou assim, certinho aqui, a braguilha. Essa parte depois eu faço uns pontinhos à mão para prender. Agora, eu vou aqui para a parte das costas. Aqui na parte costa, eu vou iniciar já fazendo essas pences. O processo é o mesmo, é da mesma forma que eu fiz lá na parte frente, só dobrando aqui o tecido e costurando em cima da marcação, lembrando sempre de finalizar aqui bem fininha, para não ficar formando papos depois. Mas, estando feito a marcação, é bem simples, porque a gente acaba seguindo a marcação, né? Costurando bem em cima do risco e dá tudo certo. Tô finalizando aqui já a outra. Ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer o pesponto, sempre virando aqui a sobra para a lateral e passando o pesponto até o finalzinho da pence também. Finalizando aqui o pesponto da primeira pence, já vou aqui para a segunda. Finalizando aqui na pontinha da pence, faço o retrocesso. E agora eu já venho com o revel, vou iniciar costurando aqui esse recortezinho que tem no centro-costa, passo a costura, viro aqui para o lado e agora passo o pesponto rente. Passado aqui o pesponto rente, eu dobro aqui ele por cima, ó, dessa outra parte e vou passar a costura nesse restante aqui da cintura. Sempre com a margem de 1 centímetro. Eu venho costurando aqui até a lateral. Agora eu preciso passar pesponto rente. O pesponto rente eu vou pegar aqui, ó, no máximo que eu conseguir, bem próximo aqui dessa pontinha, e venho passando por cima do revel. Tirando aqui, vou desvirar. Agora eu vou desvirar aqui, ó, para ver como que ficou. Ficou dessa forma.
E eu vou repetir esse processo mesmo com a outra parte. Já repeti aqui o processo para o outro lado. Agora eu vou pegar aqui a parte frente e vou costurar as laterais, juntando aqui lateral frente com a lateral costa. Coloco aqui bem certinho, ó, iniciando pelo revel. Esses inícios aqui, os encontros de costura é muito importante ficar certinho. Por isso eu vou posicionando bem. E se você tiver alguma dificuldade, eu recomendo que você coloque alfinete nesses encontros. E aí é só seguir aqui com a costura, sempre alinhando aqui os tecidos um abaixo do outro. Já tô finalizando aqui na barra. E vou repetir esse processo para o outro lado, faço da mesma forma, sempre observando bem aqui os inícios e também os encontros de costura aqui, ó, do revel, para posicionar certinho e ficar uma costura encontrada bem certinha com a outra. E nessa hora, você pode usar o alfinete para te ajudar. Agora é só seguir aqui com a costura, da mesma forma que eu fiz com o outro lado, alinhando os tecidos e passando a costura com a margem de 1 centímetro. Já estou finalizando também aqui esse lado. Finalizado aqui as laterais, eu vou agora para a costura aqui do entreperna. Para a costura do entreperna, eu vou iniciar aqui, ó, pela barra, subo com a costura até finalizar aqui no gancho. Iniciando sempre aqui com o retrocesso e alinhando bem certinho aqui um tecido abaixo do outro. Já tô finalizando aqui, chegando no gancho. Vou agora para o outro entreperna aqui, ó, do outro lado. Esse eu vou iniciar aqui no gancho. Na verdade, não faz diferença se você inicia no gancho ou na barra. O importante é encaixar bem os tecidos para não ficar nenhuma sobra. E esse eu já tô finalizando também aqui na barra. E aqui ficou dessa forma, ó. Agora eu vou passar a costura aqui no gancho, iniciando no gancho frente. Aqui eu deixo aberta essas costuras do entreperna. Esse encontro aqui de costura no meio é bem importante. E eu vou vir passando aqui, ó, até finalizar no finalzinho do revel da parte costa. Já inicio aqui no gancho frente. Vou dar uma ajeitadinha aqui nos tecidos e vou deixar bem certinho aqui esse encontro de costura. Alinhando bem aqui o encontro da costura, eu sigo passando aqui em toda essa parte do gancho. E aí eu vou passando assim até chegar no revel aqui da parte costa. Deixo o encontro aqui da costura bem certinho também. Passo aqui finalizando com o retrocesso. Finalizei essa parte, ficou assim, vamos conferir para ver se bateu aqui a costura, ó, ficou certinho. Agora aqui, nessas outras partes, ó, ficou assim o recorte costa. E nessas partes aqui internas, eu vou passar ferro, abrindo essas costuras. Essa parte aqui eu prendo com pontinhos à mão. Vou finalizar aqui na máquina, fazendo a costura da barra, só dobrando aqui, ó, a margem que eu deixei para a barra. Deixo também aqui as costuras abertas e vou passando a costura da barra aqui na máquina mesmo. E essa também é uma parte que, se você sentir alguma dificuldade, você pode marcar com a fita métrica, pode passar ferro para já ficar aqui certinho. Eu passo assim, sem fazer a marcação, para poder agilizar aqui um pouco o vídeo, mas principalmente para quem é iniciante, eu recomendo que você marque certinho usando a fita métrica. Aqui eu finalizei a barra, ficou dessa forma, ó, passei a costurazinha, eu vou repetir aqui para outra barra. Essa parte aqui de cima, eu vou prender com pontinhos à mão, como eu já expliquei. Aqui eu vou colocar 2 colchetes comuns, seria para colocar um grande, mas como eu não tenho, vou colocar pequeno mesmo. E essa parte aqui do bolso eu também prendo aqui com pontinhos à mão ou com a costura na máquina. Vou fazer essa finalização, passar ferro e volto para mostrar essa peça pronta.
Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada, detalhezinho aqui do bolso, o recortezinho aqui no centro-costa. Eu amei esse resultado, espero muito que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo, deixa um curtir aí também. E só lembrando que para quem quiser comprar o molde dessa peça, o link vai ficar aqui no primeiro comentário do vídeo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo!